Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Amados irmãos e irmãs, depois de termos nesses últimos domingos e até durante a semana celebrado algumas solenidades, Corpus Christi, Santíssima Trindade, também no último domingo São Pedro e São Paulo, nós voltamos ao tempo comum. Essa cor, o verde, ele manifesta um pouco a normalidade da vida, o cotidiano da vida. E no tempo comum nós não vamos ver grandes momentos da vida de Jesus, por exemplo, a sua paixão, morte e ressurreição, mas nós vamos ver o que Jesus fazia no cotidiano, os milagres que realizava, os ensinamentos que transmitia. Hoje nós ouvimos falar que Jesus chamou alguns discípulos. Quantos discípulos Jesus chamou, crianças? 12? Não, um pouco mais. Jesus chamou 12 apóstolos, mas discípulos ele chamou um grupo um pouco maior. Quantos? 72 discípulos. Nosso Senhor Jesus Cristo, dentro daqueles que seguiam a Ele também fez como que uma hierarquia. Perto dele, mais perto dele, ele tinha os 12 apóstolos. E dentro desse grupo maior, uma multidão que seguia Jesus, ele escolheu 72 discípulos e mandou esses discípulos irem nas cidades, pregar a boa nova, expulsar os demônios, curar os doentes e anunciar que o reino de Deus estava próximo. Jesus quis ter consigo um grupo maior. E aqui a gente entende que nem nosso Senhor Jesus Cristo quis cumprir a sua missão sozinho. Ele também percebeu que precisava de pessoas que o ajudassem nessa missão. Dentro da história da igreja, nós vamos dizer que os bispos são sucessores dos apóstolos. Os bispos que existem hoje no mundo inteiro são sucessores daqueles 12 apóstolos. Deixa eu contar para vocês, crianças, que talvez não saibam. O bispo, ele é ordenado por um outro bispo, e esse bispo foi ordenado por outro bispo, e outro, e se a gente for voltando na linha do tempo, por esses 2000 anos, todo bispo foi ordenado lá atrás por um dos 12 apóstolos de Jesus. Deu para entender? O apóstolo ordenou um bispo, esse bispo depois ordenou outro, e outro, até chegar no bispo do Rio de Janeiro. Qual é o nome do bispo do Rio de Janeiro? Dom Guarani João, exatamente. Até chegar em Dom Guarani, os bispos que existem no mundo inteiro são sucessores dos 12 apóstolos de Nosso Senhor. E dentro da história da igreja, nós entendemos também que os padres são sucessores desses 72 discípulos. Não que tenha sido ordenado por um desses, porque o padre não ordena o padre, é o bispo que ordena o padre. A figura dos padres hoje, naquela época, eram chamados de presbíteros, chamados de anciãos. De algum modo, a figura dos padres hoje remonta a esse grupo maior que nosso Senhor quis ter. Olhando por essa perspectiva, nós vemos que até nosso Senhor Jesus Cristo quis que a igreja tivesse uma ordem, uma hierarquia também. Ele quis dividir as funções, os ministérios. Dentro desse grupo, nós vamos ver os diáconos também, que fazem parte da hierarquia da igreja. Por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer isso porque nosso Senhor, quando quis a igreja, Ele desejou a igreja ordenada, hierarquicamente. Hoje, a gente vive às vezes um tempo de muito questionamento. Dentro da igreja, pessoas que questionam o Papa, a figura do Papa. Eu gosto mais daquele Papa, eu gosto mais desse Papa. Não, eu gosto desse bispo, esse bispo que é o certo, esse que é o melhor. Ou não, eu gosto do jeito desse padre, eu não gosto do jeito daquele padre. A gente precisa sempre entender que os ministros de Deus na igreja são escolhidos pelo próprio Deus. É Deus quem chama, é Deus quem coloca na missão aqueles que são ministros seus. Mas eu não paro por aí. E você também. Dentro da igreja,
você também é chamado a ser discípulo de Jesus onde estiver. No local em que estiver, você é chamado a ser ministro de Jesus. E Ele nos chamou e nos marcou para isso. Na segunda leitura de hoje, que nós ouvimos de São Paulo diz uma frase muito forte. Ele diz assim: eu trago em meu corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. É forte isso. E você também. Todo mundo que é batizado traz no seu corpo a marca de Cristo. Como assim, Pai? Exatamente. No dia em que nós fomos batizados, o nosso peito, o nosso coração foi ungido com óleos catecúmenos. Existe uma marca feita no nosso peito com óleos catecúmenos. E no dia em que nós somos crismados, o bispo marca a nossa testa com o óleo do Cristo. Nós dizemos que esses sacramentos, eles deixam em todo batizado, em todo crismado, uma marca indelével, ou seja, uma marca que não sai nunca mais. Todos nós, como São Paulo disse hoje na segunda leitura, todos nós temos em nós também a marca de Cristo. Você é marcado como filho de Deus, como filha de Deus. Você também, sobretudo quando é crismado, é marcado como um soldado, um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar esse domingo, para todos nós, deve ser também o momento de pensar sobre a nossa própria missão. Jesus não engana ninguém. Ele disse para os seus discípulos assim: olha, vocês vão ir e vão anunciar, mas vão ter alguns lugares que vocês vão e não vão receber bem vocês. Ele disse isso. Disse que em alguns lugares eles seriam perseguidos e até rejeitados. E Jesus dá um conselho para eles muito forte. Jesus diz assim: se tiver uma cidade e não receberem vocês bem, quando vocês saírem de lá, olha só, batam o pé para não levar daquela cidade nem a terra no chão, nem a poeira no sapato. É forte isso, não é? Jesus não engana ninguém. No mundo em que nós vivemos, muitas vezes nós seremos, sim, perseguidos ou rejeitados por sermos cristãos. E daí? E daí que nós vamos continuar anunciando Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, onde estivermos. Pense bem que no local onde você está, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, no círculo das suas amizades, você é convidado ali a dar um bom testemunho de Cristo. Mas tem um ditado que diz assim: o mundo hoje, ele não quer discursos, ele quer testemunho. O mundo pode hoje até questionar os discursos sobre Jesus, mas quando existe uma vida que fala de nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo não consegue rejeitar. Eu gosto de dizer que as pessoas podem até se fazerem de surdas à nossa voz, mas elas não poderão se fazer de cegas à nossa vida. Guarde isso que eu estou dizendo agora. As pessoas podem se fazer de surdas ao que você fala, mas elas não poderão ser cegas ao que você vive. Dar um bom testemunho de Cristo, ser um bom católico lá na sua casa, ser um bom católico com a sua família, no seu trabalho, na sua escola também. Dar um bom testemunho de Cristo onde quer que estejamos. Que essa palavra de nosso Senhor hoje possa tocar o mais profundo dos nossos corações. Que cada um saia hoje dessa missa com esse desejo. Eu também sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu também sou chamado a ser anunciador do Evangelho aonde eu estiver. Anunciar o Evangelho não é só para o Papa, para o Bispo, para os padres, para os diáconos, para as freiras. Não! Anunciar o Evangelho é missão de todo cristão. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, possa tocar o seu coração hoje. E principalmente, a você que é batizado, a você que é crismado, que hoje o Espírito Santo que um dia você recebeu no seu batismo, os dons do Espírito Santo que um dia você recebeu na sua
sua crisma, que possam hoje arder em seu coração e te levar a anunciar a boa nova do Evangelho aonde quer que você esteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.